Gente, tudo certo? Então, conforme eu tinha prometido, fiz um videozinho, vou fazer um videozinho aqui, né? Pra gente trocar essa ideia sobre mitose, meiose, divisão celular. Minha câmera tá dando algum pau aqui no OBS, e aí por isso que vocês estão ouvindo só minha voz, o que não vai fazer muita diferença não, porque o macete é prestar atenção no que tá no quadro, beleza? Então, olha só, primeira coisa que eu queria que vocês dessem uma olhada é aquilo que a gente já tem discutido há um tempinho, né, que é a diferença entre mitose e meiose. Então, quando eu comparo mitose com meiose, o que eu vejo é que a mitose, como a gente já falou, ela é sempre equacional. Não é isso? A gente vai sempre encontrar a mitose, por exemplo, em células dos nossos tecidos, para o crescimento, para a regeneração e por aí vai. Já a meiose, ela é uma divisão que a gente chama de reducional. Reducional por quê? Porque ela vai reduzir a quantidade de cromossomos nas células resultantes, que é o que a gente vai discutir ao longo do vídeo hoje. Tá? Então, analisando aqui bem superficialmente, olha só o que eu tenho. Na mitose, a minha célula original ela é 2N. Aqui no caso, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos, então eu poderia dizer que ela é 2N igual a 4. Aqui, ela continua sendo 2N, então, mesma coisa, ó, 2N igual a 4. Agora, qual que é a diferença? Aqui os cromossomos estão simples e aqui eles estão duplicados, ok? Quando eles dividem, cada cromossomo duplicado se parte ao meio. Eu vou ter agora, finalmente, duas células, continua igualzinho aqui, 2N igual a 4 simples, ok? Então, de forma muito rápida, é assim. A gente vai discutir ao lado aí cada etapa. Olha a diferença da meiose. A meiose segue a mesma lógica inicial. Ela começa com 2N, 1, 2, 3, 4, correto? Então, vou até roubar aqui, ó. 2N igual a 4, simples. Ela passa esse processo inicial, onde ela vai duplicar a intérfase, né? É onde ela vai ser aqui, ó, vou roubar de novo. 2N igual a 4 duplicados, correto? E aí que vem o detalhe, pessoal. Na primeira divisão, onde tem esse 1 aqui, a gente vai chamar de meiose 1, tá? Que está aqui do lado, a gente tem a primeira divisão, ela é reducional. Por quê? Quando eu conto ali dentro agora, eu tenho 2 cromossomos só. Então eu vou falar que aqui é N, e vou até colocar de vermelho para destacar. N igual a 2, N igual a 2. Nesse caso, 2 o quê? Cromossomos duplos, 2 cromossomos duplos. A próxima divisão é a divisão com o que sobrou, que vai ser N igual a 2, só que ele está simples para todas elas aqui. 2 simples. Uma coisa que eu gostaria que vocês observassem, só para a gente iniciar já a nossa revisão aqui, ó, é que essas 4 células que foram formadas aqui, todas elas são diferentes entre si. Tá? Mas a gente vai discutir isso ao longo da revisão aqui. Então, para começar, vamos falar de mitose efetivamente. A mitose e a meiose também, elas vão ter essas fases aqui, né? Mas no caso da mitose, são apenas essas 4. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prometi mais tarde a Ana telefonar. Como é que vai funcionar essa parada aqui? Na prófase, ok? Que é a primeira fase, a gente vai perceber que vai haver aqui, inicialmente, vou colocar aqui, ó, a compactação. Tá certo? Compactar, tá certo. Compactação dos cromossomos. Faltou um S aqui, desculpa. Dos cromossomos. Então, primeira coisa que a gente vai ver acontecendo. Lembra, a diferença de cromossomo para um DNA, qualquer que seja, é o grau de compactação. Então, na prófase, essa primeira etapazinha aqui, ó, eu saio lá de uma estrutura onde os cromossomos estão mais soltos, o DNA está mais solto, e venho para um DNA mais compactado. Essas duas fases aqui podem representar, essas duas imagens, desculpa, podem representar a prófase, tá? O início da prófase e o final da prófase. Ótimo. O que acontece aqui, além disso? A gente tem a perda da carioteca. Carioteca. Então, são os dois pontos que a gente vê acontecendo aqui. Já na metáfase, é a fase mais simples de todas. Essa aqui, ó, essa é a metáfase, tá? Na metáfase, o que acontece? Eu tenho simplesmente
os meus cromossomos alinhados. Então, eu vou colocar aqui, ó, alinhamento dos cromossomos. Só isso, mais nada que acontece. Por quê, gente? Para dividir, eu tenho que organizar. Sempre assim. Aí vem um detalhe que eu gostaria muito de chamar a atenção, que é a anáfase. Por que eu estou colocando um destaque na anáfase? Porque ela é uma fase que geralmente cai em prova, tá? A anáfase. Por que ela cai em prova? Porque direto aqui, na mitose, direto a anáfase já ocorre a separação das cromátides. O que é uma cromátide, galera? A cromátide é metade de um cromossomo duplo. Então, vou fazer um cromossomo duplo aqui, ó. Aquela borboletinha, aquele xizinho, enfim, tem o nome que você quiser dar para isso aqui. Quando eu parto ele ao meio, então imagina que eu vou dividir ele ao meio. Deixa eu ver se eu vou conseguir usar o meu separador aqui. Se eu dividir esse cara aqui ao meio, olha só o que vai acontecer. Ixi, não deu certo. Mas enfim, imagina que eu consegui dividir ele aqui ao meio, ó. Essa metade de cá é uma cromátide e a metade de cá é outra cromátide. Então, na anáfase, eu acabei de partir o meu cromossomo, ok? Separando ele em duas metades. Ou o cromossomo que era duplo, agora ele foi simplificado. E na telófase, eu tenho aqui a formação. Opa, tem amarelo. Eu tenho a formação das células filhas. Aí aquele processo que a gente vai ter de células filhas, perfeito. Aquele processo que a gente vai ver de volta da carioteca, os cromossomos vão ficando cada vez menos compactados. Eu tenho a citocinese, que é a separação dos dois citoplasmas. Então, isso é a mitose. A minha célula vai sofrer isso várias e várias vezes. Lembrando que a mitose é muito mais comum em células jovens. Células velhas, a mitose se torna menos comum. Beleza? Já na meiose, vamos lá, vamos lembrar o que acontece. A meiose, ela é um pouquinho mais chata, por quê? Porque ela tem dois processos, ou duas divisões. A meiose 1, vou marcar ela aqui em vermelho, ó, meiose 1, ok? E vou marcar em azul a meiose 2. São dois processos consecutivos, tá? Terminou a meiose 1, começa a meiose 2 imediatamente. A lógica aqui, galera, é praticamente a mesma. Então, eu vou dar uma primeiro aqui, ó, vou pegar a parte da meiose 1, para eu poder escrever e tudo mais, depois a gente comenta a meiose 2. A meiose 1 é a primeira divisão, obviamente, né? Por isso ela é a 1 e não a 2, mas acontece igualzinho, ó. Prometi mais tarde a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok? Qual vai ser a grande diferença? Duas. Vou chamar a atenção. Na prófase 1, ok? Por que a prófase 1 eu vou chamar a atenção? Porque aqui na prófase 1 vai acontecer o famoso crossing over, ok? Se for preciso, depois eu gravo um videozinho explicando o crossing over, mas é aquela parte onde eu tenho os cromossomos trocando material genético entre eles. A sequência é a mesma. Vai ter perda da carioteca, formação de cromossomos, mas a grande importância da prófase 1 é o crossing over, ok? Na metáfase 1, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, diferente de alinhamento, eu tenho o pareamento. Pareamento dos cromossomos. Cromossomos, perfeito. Qual é a diferença de alinhar e parear? Alinhar, esses 4 cromossomozinhos que estão vendo aqui, ó, ok? Eles estariam totalmente alinhados, um em cima do outro ou um embaixo do outro. Aqui eu tenho 2 pares, o par de cima e o par de baixo. Essa parece uma diferença boba, mas faz toda a diferença pra gente aqui de novo, ó, na anáfase 1. Nossa senhora, estou chamando atenção para a anáfase de novo. Deixa eu só tentar alinhar isso aqui aí. Para alinhar de novo aqui. Por quê, gente? Na anáfase aqui, ao invés de ter separação das cromátides, eu vou ter o quê? Separação dos cromossomos. Então, galera, cromossomos. O que aconteceu aqui agora?
Eu peguei esses 2 cromossomos que estavam desse lado aqui, ó, e vou fazer uma célula com esses 2. E esses outros 2 aqui, eu vou fazer uma outra célula com eles. Ou seja, eu separei. Se eu tinha inicialmente 4 cromossomos, agora eu tenho cada célula com quanto? 2 cromossomos. E é claro, na telófase aqui, eu tenho, vou colocar aqui, ó, formação das células, vou abreviar, filhas. Ok? Muita novidade aqui não. Basicamente o que acontece. Então o que eu chamo a atenção aqui? Crossing over, na prófase 1, claro. Separação dos cromossomos e o pareamento dos cromossomos, só para a gente deixar isso claro. O que vai acontecer agora na meiose 2? Gente, a meiose 2 e a mitose é praticamente a mesma coisa, tá? Só vou fazer um negócio aqui para eu ter espaço para copiar, para ficar legal. Ai, que sacanagem, eu não peguei a prófase, não. Pronto, agora sim. E aí eu consigo escrever e mostrar a imagem para vocês ao mesmo tempo. Galera, se liga, é a mesma coisa. Na prófase 2, o que vai acontecer? Cola lá na mitose. Formação do cromossomo. Formação dos cromossomos. Érico, posso colocar que aqui vai acontecer também perda da carioteca, condensação? Pode, numa boa. Aqui na metáfase 2, eu vou até marcar aqui para vocês perceberem a diferença. Na metáfase 2, o que vai acontecer? Alinhamento. Alinhamento dos cromossomos. Ou seja, cromossomos. Aqui, beleza. A diferença é que aqui era pareamento, ok? E aqui é alinhamento. Faz toda a diferença. Parece que é só um nomezinho, mas faz toda a diferença. Na anáfase, se é igual na mitose, eu já separei cromossomo. Então, aqui o que eu vou fazer? Separar as cromátides. Lembrando que cromátides, tá certo, são a metade de um cromossomo duplo, né? Ou são a metade, não, é a metade de um cromossomo duplo, tá? E, obviamente, telófase sempre um processo mais simples, formação das células filhas. Beleza? Então, pessoal, esse era o resuminho, né, o vídeo em resumo que eu queria passar para vocês. Se tiver dúvida, manda mensagem, tá? Vocês têm meu telefone, vocês têm meu contato, para a gente trocar uma ideia sobre isso aqui. Valeu? E a gente vai se falando aí. Qualquer coisa, dá um toque.